Meus amados irmãos e amigos, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu compartilhamento, pela sua inscrição. Que a bondade de Deus, o amor de Jesus Cristo e a graça do Espírito Santo encha plenamente a sua vida e o seu coração. É o meu desejo para você e para a sua família. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E muito obrigado, Pai, porque Jesus Cristo veio como homem, encarnou no tempo certo, debaixo da lei, cumpriu a lei e morreu por cada um de nós. Deu sua vida para nos resgatar do pecado e nos conduzir na justiça. Por isso o Senhor enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado e nos guiar na justiça, a fim de que vivamos perfeitamente para o Senhor e para a honra e glória do seu nome. Nessa hora, Senhor, te peço uma bênção toda especial por todas as pessoas inscritas neste canal. Que a bênção do Senhor repouse na sua casa, repouse na sua vida, repouse nos seus planejamentos, nos seus sonhos e projetos, para que sejam bem-sucedidos, sejam prósperos, felizes e vivam com a vida cheia da plenitude do Espírito Santo em sua vida. E nessa hora, Senhor, quando vamos estudar a Tua Palavra, fale ao nosso coração, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça e a misericórdia. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versos 13 a 16. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus Cristo da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Porém, João o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim? Mas Jesus Cristo lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o admitiu. Batizado, Jesus Cristo saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, e vindo sobre ele. E na sequência uma voz do céu proclamou: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse texto aqui, ele é o cumprimento profético de Daniel capítulo 9, verso 25, em que Daniel profetizou que após 70 semanas, o Messias seria ungido. Jesus Cristo seria ungido. Então, no ano 27 da nossa era, Jesus Cristo foi batizado, cumprindo o tempo exato da profecia. Meus amados, eu quero começar essa mensagem de hoje com esse texto para mostrar que a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como trindade, trabalham exatamente no cronograma da palavra de Deus. A Bíblia tem um cronograma profético, tem um cronograma
didático, instrutivo, dedicado exatamente à nossa compreensão. E quando nós damos atenção à palavra de Deus, quando nós abraçamos a palavra profética, nós compreendemos toda a vontade de Deus para a nossa vida. Mas, como eu disse para vocês, essa é uma profecia que ela se referia a Jesus Cristo e a sua vinda como Messias para ser ungido. E no livro de Isaías, capítulo 11, Isaías também profetizou essa unção de Jesus Cristo. Isaías capítulo 11, versículo 2. Aqui mostra que o Espírito Santo, terceira pessoa da divindade, viria sobre Jesus Cristo. Diz assim, ó, e repousará sobre ele, ele aqui é Jesus Cristo, o Espírito do Senhor. E aqui o Espírito Santo é mencionado pelo menos 6 vezes. Só nessa passagem aqui. Diz assim, olha, repousará sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo de sabedoria, o Espírito Santo de entendimento, o Espírito Santo de conselho, o Espírito Santo de fortaleza, o Espírito Santo de conhecimento, o Espírito Santo do temor do Senhor. Aleluia! Que coisa maravilhosa! A profecia vai se cumprir literalmente na vida de Jesus Cristo. Deus prometeu que na plenitude do tempo Jesus Cristo viria. Mas ele não viria só. Ele viria acompanhado, ungido pelo poder do Espírito Santo Deus. Deus, a terceira pessoa da Trindade, da divindade, que estava com o homem aqui na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo, estaria ungindo Jesus Cristo com várias bênçãos. O Espírito Santo iria ungí-lo com poder. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor. E observe, versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, não repreenderá segundo ouvir com os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. A vinda de Jesus Cristo, prometida em Daniel capítulo 9, verso 25, para ser ungido na 69ª semana, na semana 69 da profecia, o Messias seria ungido por uma semana. Ele seria ungido por uma semana, que seria 7 anos. O ministério de Jesus Cristo vai do ano 27 ao ano 31. 3 anos e meio. Jesus Cristo é ungido na primavera do ano 27. E agora, no outono do ano na primavera, no outono do ano 31, esse ungido seria morto. A profecia de Daniel, capítulo 9, verso 26, apontava que o Messias seria morto.
seria cortado dos viventes. Aí, meus amados, no ano 27, Jesus Cristo é ungido. Mateus capítulo 3, verso 16, diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Aí a profecia se cumpre. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus se cumpre. E se você observar bem aqui, analise comigo aqui. Quem é o autor de todo esse processo de profetizar e fazer com que a profecia cumpra exatamente os detalhes? Lembra do Espírito Santo como arquiteto? O arquiteto da criação, o arquiteto da salvação, o arquiteto do projeto de Deus está trabalhando. Ele usa homens. Ele usou Daniel para mostrar que 70 semanas, 490 anos, estariam determinadas sobre o povo de Israel para arrependimento, diz o texto, verso 24, que era para arrependimento, para conversão, para que o povo acordasse e esperasse e recebesse o Messias. Quem é que trabalha esse aspecto, esses detalhes da profecia? Quem é que usa o profeta Daniel, um homem que foi usado por Deus 500 anos antes de tudo isso acontecer? Mais de 500 anos antes disso tudo acontecer, Daniel está sendo usado por Deus para mostrar o futuro, para mostrar os acontecimentos vindouros. E isso é alguém onisciente. E esse ser onisciente é o Espírito Santo. E Isaías, 745 anos antes, já dizia que ele seria ungido, ele estaria ungido pelo Espírito Santo, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de fortaleza, espírito de conselho, espírito de entendimento. Então o Espírito Santo viria com toda a plenitude sobre Jesus Cristo. Mas ele mesmo profetizou isso. Ele mesmo usou Isaías 745 anos antes de Jesus Cristo nascer. Ele usou Daniel 500 anos antes de Jesus Cristo nascer. Ele usa o profeta para apontar para o futuro, para mostrar para o povo de Deus que Deus está no controle da história. Nada acontece nesse mundo sem a direção de Deus, sem a intervenção de Deus. Deus está dirigindo a história e é o Espírito Santo que vai controlando tudo. Nós vamos analisar um pouco mais sobre esse ministério maravilhoso do Espírito Santo na nossa terceira semana. Hoje eu quero me concentrar na unção de Jesus Cristo, mostrando que a divindade nas três pessoas estão trabalhando juntas no projeto maior do céu para esse mundo que foi assaltado pelo pecado, que foi subjugado pelo pecado. Então o céu está trabalhando junto, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui em Mateus capítulo 3, então nós encontramos a Trindade juntas no cumprimento profético. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Batizado Jesus Cristo saiu logo da água. Aqui está a segunda pessoa da divindade. Aquele que diante do conselho do céu, quando Deus planejou criar a terra, e aí veio a pergunta: se o homem falhar, se ele pecar, o que faremos? Jesus Cristo depõe sua coroa. Ele retira sua coroa e coloca aos pés do Pai. E ele diz: eu serei o sacrifício pelo pecador. A segunda pessoa da divindade, então, no cumprimento profético, vindo à plenitude do tempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 está escrito. Gálatas 4, 4 está escrito. Meus amados, a palavra de Deus é fiel. Deus não falha em sua palavra.
Se Deus prometeu uma coisa para você, Ele vai cumprir. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus, o Pai, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que se achavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Os filhos de Deus que foram transviados pelo pecado de Adão e Eva, os filhos de Deus que foram assaltados por Satanás no Éden, os filhos de Deus que foram subjugados pela serpente no Éden, agora vem o cumprimento da profecia. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus havia prometido a vinda do descendente, o descendente da mulher. Gênesis 3,15. Está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus prometeu que o Messias viria, que o menino ia nascer, que ele ia ser morto, que ele ia cumprir a lei, a fim de resgatar os filhos de Deus que estavam escravizados pela própria lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Olha a profecia de Gênesis 3,15 se cumprindo. Nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Os filhos de Deus agora podem ser resgatados do pecado, podem ser redimidos da escravidão do pecado, podem ser resgatados do poder do pecado e da escravidão satânica para a adoção de filhos e filhas de Deus. A divindade trabalhando juntas. Lá em Gênesis, o Espírito Santo estava na concretização do projeto de Deus. O homem falhou, então a profecia foi lançada, que a semente da mulher viria, o descendente da mulher viria para resgatar os filhos de Deus de debaixo da escravidão do pecado. E aí, no batismo de Jesus Cristo saiu da água. Ele não precisava ser batizado, mas ele é batizado para deixar a nós o exemplo de que nós podemos e devemos fazer a vontade de Deus. O desejo de Deus é que a gente nasça da água e do Espírito. Nascer da água, jogar fora a velha vida, os pecados, a escravidão, os vícios, e agora ressuscitar para a vida no Espírito. Romanos capítulo 6, versículo 4, explica justamente sobre isso. Romanos 6, 4. Veja o que está escrito. Romanos 6, versículo 4. Meus amados, a Bíblia é maravilhosa. Ela é perfeita, porque é obra do Espírito Santo. Veja, verso 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em uma nova vida. Então nós somos batizados na água para sepultar o nosso velho homem. Somos batizados na água para sepultar a nossa velha natureza que ama o pecado, que ama a maldade, que ama a injustiça. E agora nós ressuscitamos juntamente com Jesus Cristo, assim como ele foi sepultado e ressuscitou, nós saímos da água ressuscitados para uma nova experiência, para uma novidade de vida, vida no Espírito Santo. Percebe que a Trindade vai trabalhando juntas para que a profecia seja perfeitamente entendida, compreendida por todos nós. O Espírito Santo tem que estar junto, porque ele é
o que dá entendimento. Veja lá em Isaías, ele é o que dá conselho, ele é o que dá sabedoria, ele é o que dá fortaleza, ele é o Deus maravilhoso. Vou ler de novo Isaías, capítulo 11. Deixa eu marcar aqui Mateus, para a gente não ficar muito tempo procurando. Eu vou deixar as duas passagens marcadas aqui, tanto Isaías quanto Isaías capítulo 11. Vou deixar marcado aqui. Meus amados, isso é maravilhoso. Veja quanta coisa o Espírito Santo faz na vida de Jesus Cristo, e Ele está disposto a fazer na sua vida. Ele está disposto a fazer na minha vida. Veja, versículo 2. Repousará sobre ele, como Deus deseja que repouse sobre você, o Espírito Santo. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento ou de inteligência, não é? E aí a gente tem que diferenciar o que é inteligência e o que é sabedoria. Hoje o homem é inteligente, o homem é muito inteligente, mas não é sábio. Por que o homem é inteligente e não é sábio, René? Por exemplo, inteligência. Você já pensou, foram analisados 153 tipos de vacina para se chegar aí a uma conclusão de que 6, 7 vacinas seriam eficientes para acabar com o Covid. Isso é inteligência. O ser humano é capaz de produzir um remédio assim, em curto prazo, a curto prazo, para acabar com a pandemia que está aí. E realmente está se provando, 95% das pessoas vacinadas não pegam mais Covid, e se pegar o Covid não tem mais efeito nenhum em seu corpo. Então isso é sabedoria, ou isso é inteligência. Isso é inteligência, o homem é inteligente, o homem é inteligente. Ele foi criado por Deus inteligentíssimo. O homem é inteligente. Infelizmente nós só utilizamos 15% da nossa inteligência. Então o Espírito Santo deu a Jesus Cristo sabedoria. Ponto. Sabedoria já é outra coisa. Sabedoria é você saber discernir o certo do errado e ter poder para escolher o certo. Salomão, por exemplo, ele foi dotado por Deus de inteligência, e ele escreveu, ele falou sobre muitas coisas na natureza, não é? Mas ele foi dotado principalmente de sabedoria, discernimento, para saber como governar inteligentemente o reino de Israel. E aí chegam duas mulheres ali que eram prostitutas e tiveram filhos. Uma deitou sobre o filho e ele morreu sufocado. Ela pegou o filho dela, jogou no colo da outra e pegou o da outra e ficou com ele, dizendo que era o dela. E aí Deus deu sabedoria a Salomão para discernir qual das mulheres estava mentindo e qual das mulheres estava falando a verdade. Então o espírito de sabedoria, Deus nos dá espírito de sabedoria. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, que Deus não nos deu espírito da sabedoria do mundo, que seria espírito de inteligência, mas ele nos deu espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, para que a gente discirna as coisas espirituais. Então o espírito de sabedoria nos leva à compreensão completa das coisas. O espírito de inteligência nos leva a investigar e descobrir coisas. Então o Espírito Santo ungiu Jesus Cristo com sabedoria, com inteligência. O Espírito Santo ungiu com conselho, com fortaleza, com conhecimento e com temor. Veja quanta coisa o Espírito Santo realizou na vida de Jesus Cristo. E esse mesmo Espírito Santo está disposto a realizar tudo isso na sua vida. O Espírito Santo está disposto a realizar tudo isso na sua vida. Mas a gente vai propor isso para você um pouco mais adiante. Vamos voltar para o texto de Mateus, porque aqui eu quero mostrar para vocês como a divindade estava trabalhando juntinho aqui na questão de Jesus Cristo. Veja bem, Jesus Cristo saiu da água, desceu sobre ele o Espírito Santo, para cumprir a profecia de Isaías, para cumprir a profecia de Daniel e para cumprir a profecia lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, do menino que nasceu de mulher e que foi ungido para, sob a lei, viver debaixo da lei, obedecer à lei, cumprir a lei para nos resgatar, que estávamos perdidos, condenados pela própria lei. Então veio sobre ele o Espírito Santo.
E na sequência, que o Espírito Santo o ungiu, todo mundo estava ali, existia uma multidão ali perto do Jordão. Então Deus falou do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E quando Deus fala essa frase, ele também está cumprindo uma outra profecia da Bíblia. Salmo 2. Salmo 2, Deus já havia profetizado esse momento, em que ele falaria de Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo? Quem era aquele rapaz que estava sendo batizado? Salmo 2. Meus amados, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é perfeita. E isso é obra do Espírito Santo. Isso não é obra de um homem. Por isso Pedro disse: nenhuma profecia da Escritura vem de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos, inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo. E diz assim, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Então ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia. Deus está dizendo lá em Mateus, até a palavra de quando Deus fala, ele está cumprindo a profecia. Mateus capítulo 3, verso 17, a voz do céu: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A mesma coisa que está lá em Davi. Veja, Davi, que viveu 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer, ungido pelo Espírito Santo, profetizou que Deus falaria: este é meu filho, em quem eu me comprazo. Este é meu filho amado. Meus amados irmãos, eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira explicando de como o Espírito Santo trabalha os detalhes. Mas nós vamos ter uma semana, né, a terceira semana, nós vamos ver como o Espírito Santo agiu no Velho Testamento, como ele conduziu homens, como ele conduziu profetas, como ele conduziu Moisés, como ele conduziu até o próprio Balaão, que era um profeta de Deus, mas depois se apostatou. E a gente já falou aqui que ele, infelizmente, aí levou o povo de Deus à apostasia, infelizmente. Assim como Saul também, né? Recebeu o Espírito Santo. A gente vai estudar sobre isso. Mas, meus amados, veja como a divindade está trabalhando aqui. Existe um projeto do céu. Existe um projeto do céu. O projeto do céu era: vamos criar a terra. Se o ser humano falhar, nós temos que ter uma solução. Então, quando Deus vem e cria a terra em 6 dias literais e descansa no 7º dia, Deus já tinha tudo planejado. O Espírito Santo já tinha delineado todos os detalhes da criação e do projeto de Deus, caso o homem falhasse. E Deus sabia que o homem ia falhar. Deus é onisciente. O Espírito Santo é onisciente. Jesus Cristo é onisciente. Jesus Cristo falou: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você. E essa noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. E quando o galo cantou 2 vezes, Pedro já havia negado Jesus Cristo 3 vezes. Então isso é onisciência, é alguém que conhece o futuro. Então o Espírito Santo, ele conhece o futuro. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Mas aqui, o que eu quero hoje para a gente é mostrar para você que o céu está empenhado em cumprir o projeto estabelecido pelo próprio céu, pelo próprio Deus, em relação a mim e a você. Você já ouviu essa frase: você não está só? Aliás, nesses dias de pandemia, quanto a gente precisa ouvir isso, né? Eu e você precisamos, hoje, no dia a dia, ouvir isso. Alguém dizer para a gente: coragem, fique firme, você não está só. Meus amados,
nesses dias em que as notícias só são más, você olha para um lado, vê um colega seu que trabalhou junto com você, ele na função dele, você na sua função, mas colegas de trabalho, trabalhando no mesmo estabelecimento, e que foi ceifado pela pandemia. Eu, por exemplo, essa semana, amanhã minha mãe viaja, quer dizer, no dia 24 de maio, a minha mãe vai para Salvador. Ela vai viajar antes. Ela vai viajar dia 17 de maio. Dia 17 de maio ela vai viajar para Salvador e dia 24 ela vai para o hospital. Dia 23 ela vai para o hospital, é um domingo. Ela vai para o hospital, vai ser internada e vai fazer uma cirurgia de câncer. Agora você imagine, para mim, por exemplo, como um filho, tudo bem que minha mãe fumou, né? Nunca foi uma pessoa cuidadosa em termos de alimentação, mas receber a notícia de um câncer, e o pior de tudo é que algumas pessoas, quando vão ao médico, o médico diz, olha, você tem poucos dias de vida. Graças a Deus não foi o caso da minha mãe, o médico deu muitas esperanças, e essa já é a 5ª vez que ela vai para o hospital para tentar fazer a cirurgia, já que nas outras vezes não houve espaço, não houve leito de UTI para que ela, após a cirurgia, as 3 primeiras, as duas primeiras, os médicos estavam assim, sem querer fazer a cirurgia, né? Mas aí teve uma médica lá, bem experiente, uma geriatra, bem experiente, que ela, não, dá para fazer a cirurgia, agora vamos trabalhar. E fizeram vários exames, minha mãe já fez mais de 60 exames, né, para essa cirurgia, mas agora você imagine, né, nessa celeuma toda de exames, de ir para o hospital, ficar lá internada. Nesse intervalo minha mãe quebrou o braço e ficou uma semana hospitalizada. Quer dizer, então, nesse período de notícias ruins, como você gostaria de ter alguém do seu lado ali dizendo, você não está só. Alguém para orar com você, alguém para lhe dar um conselho, alguém para lhe dar uma palavra de apoio, de incentivo, de motivação. Como nós precisamos disso nesses dias finais, nesses dias atuais, aliás. Né? Como nós precisamos disso. Você não está só. E o projeto de Deus, ele previu o pecado. Ele previu que nós passaríamos por esse momento de dor, de perda, de separação. Mas Deus insiste em dizer, você não está só. A divindade, junto, unida, trabalhando para cumprir o projeto. E o cumprimento do projeto, diz Gálatas, é você de novo viver a harmonia com o céu, como filho, como filha de Deus. Eu não tenho nada contra quem duvida da Trindade, quem duvida da existência de Deus, quem duvida da existência do Espírito Santo. Quem nega o poder salvador de Jesus Cristo. Eu acho que essas pessoas, no fundo, elas também querem ser felizes. Mas quem sabe, sei lá, o nosso coração é muito mau. A gente quer uma razão para que a gente tenha a solução em nós mesmos. Nós gostamos de não depender de ninguém. Nós amamos não depender de ninguém. Essa é a pura verdade. Eu estava numa aula essa semana, né? E alguns colegas reclamando assim, dessa situação, e alguns estão estressados, assim, choram no final do expediente, cada dia choram. Isso é fruto de um estresse, vive estressado. Mas aí o que a gente percebe, a pessoa não se abre com os colegas. Não pede ajuda. Gente, nós somos uma comunidade.
seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Nós somos uma comunidade e nós não fomos criados para viver só. Deus diz que nunca é bom que o homem esteja só. Quando nós nos pegamos sozinhos, nós tendemos a ficar doentes. E a divindade se junta para salvar o ser humano. O ser humano vai falhar. Deus disse, o ser humano vai falhar. E aí Jesus Cristo depõe sua coroa para dizer, eu morro no lugar do ser humano. O Espírito Santo depõe sua coroa. Eu vou insistir em morar no coração humano para dar a eles a oportunidade do arrependimento, a oportunidade do conhecimento, a oportunidade da sabedoria, a oportunidade da inteligência, a oportunidade da fortaleza. Eu vou estar ali como espírito de fortaleza para fortalecer a fé deles, o conhecimento deles, para levá-los para mais perto do Filho, para que em Jesus Cristo eles encontrem paz, encontrem esperança, encontrem alegria, encontrem felicidade. A divindade trabalhando junto. O Deus Pai faz o projeto de salvar o pecador. O Espírito Santo trabalha os detalhes do projeto. E Jesus Cristo executa o projeto na cruz. Ao ser ungido aqui no batismo, Jesus Cristo assume a responsabilidade de resgatar o pecador que está condenado debaixo da lei. Ele mesmo se coloca como um pecador. Percebe? Jesus Cristo se fez pecado por nós. Está escrito em Coríntios. Eu não me recordo a passagem agora. Eu posso colocar nos comentários do vídeo. Tá? Mas Jesus Cristo, ele se fez pecado por nós. Para que nós, justificados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, tenhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus e herdeiros do reino do céu. Agora Deus promete que o filho resgatado, que o filho redimido, que o filho comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo tem direito a receber o nome de filho e filha de Deus. E esse filho, agora, ele é herdeiro, junto com Jesus Cristo, das mansões celestiais. Vamos ver quem é que realiza essa obra perfeita em nós? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Veja quem é que realiza essa obra perfeita em nosso coração. Romanos capítulo 8, versículos 14 até o 16. Oh, meus amados. Eu vou ler do verso 12 até o 16. Eu não vou ler o 17 não, porque o 17 é maravilhoso também, mas eu quero esse verso para depois. Assim, pois, meus irmãos amados, somos devedores, não à carne, porque nós não somos constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito Santo nós mortificarmos os feitos do nosso corpo, certamente teremos a vida eterna. Todos, pois, que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Versículo 15. Porque você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas você recebeu o espírito de adoção. Você agora foi adotado pelo céu, no qual você clama, Abba, Pai, querido Pai, maravilhoso Pai. O próprio Espírito Santo testifica conosco, com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, dizendo que nós somos filhos de Deus. Quem é que realiza essa obra maravilhosa em nós? Jesus Cristo. Deus diz para ele, no batismo, este é meu filho amado,
em quem eu tenho prazer. No Salmo 2, Deus diz de Davi: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus diz para você, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando você aceita a divindade trabalhando junto para te salvar, para cumprir o projeto de Deus, que é levar você de volta do paraíso perdido para o paraíso restaurado. Adão foi expulso do Éden. Ele passou a viver fora do Éden e todos os dias ele ia até o portão do Éden, que estava guardado por anjos e espadas flamejantes. Leia lá Gênesis 3, a partir do verso 23. Espadas flamejantes e anjos guardavam a entrada do jardim, mas Adão ia para lá, para a entrada do jardim, para conversar com Deus. Então Deus tirou o jardim da terra, porque Deus sabia da maldade do coração humano. O ser humano ia tentar destruir aquele jardim. E não havia muita coisa que Deus pudesse fazer a não ser destruir o ser humano. Então Deus, para dar a oportunidade, dar ao ser humano a oportunidade do arrependimento, prometeu que esse jardim voltaria para a terra. Mas ele teve que retirar o jardim. Ele levou para o céu. E dentro desse jardim, Deus preparou uma cidade. E essa cidade tem o nome Nova Jerusalém. A Jerusalém terrestre hoje está lá bombardeada por mísseis dos muçulmanos. Mas a Nova Jerusalém descerá do céu. E o pecador, ao pecador, Deus prometeu levar ele de volta do Éden perdido para o Éden restaurado. E Deus preparou para você, meu irmão, uma casa. Deus preparou para você, minha irmã, uma casa. Deus preparou para você, para mim, Deus preparou um apartamento lá no céu. Você acha estranho eu dizer que tem 30 anos que eu pago aluguel? Meus irmãos, eu tenho uma casa. Ela não está aqui. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, Paulo diz que nós temos uma casa que não foi construída por pedreiros, carpinteiros e engenheiros desse mundo. O nosso engenheiro, o nosso Deus, o grande engenheiro da criação, o grande engenheiro do universo, o grande arquiteto, o Espírito Santo e o pedreiro, o mestre de obras, Jesus Cristo, construir essa casa. A divindade trabalhando juntas para levar você do Éden perdido para o Éden celestial. No batismo de Jesus Cristo, nós encontramos a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando junto, com um propósito: redimir, salvar e glorificar o pecador. Veja Romanos capítulo 8, verso 17. Veja Romanos 8, versículo 17. A conclusão do projeto de Deus. Ora, se você e eu somos herdeiros, somos filhos, ora, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus. A casa que Deus preparou no céu, meu irmão, é tua. A casa que Ele preparou lá no céu é minha. Eu tenho uma casa lá. Ele vai me levar para a casa que Ele preparou para mim. E diz mais aí: eu sou filho, você é filho. E agora, se você é filho, você é herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Jesus Cristo não é meu pai, Jesus Cristo não é meu tio, Jesus Cristo é meu irmão mais velho. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus e nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão veio morrer por nós. Jesus Cristo morreu pelos irmãos dele. Não só os filhos de José, mas eu e você. Em Lucas capítulo 8, versículo 21, Jesus Cristo, alguém perguntou para Jesus Cristo, alguém afirmou para Jesus Cristo: aí fora estão os teus irmãos e a tua mãe. E ele olhou para as pessoas que estavam à sua volta, principalmente os seus discípulos, e disse: aqui estão meus irmãos, minha mãe
minha família. Jesus olha para você hoje e diz: você é meu irmão. Embora você não me reconheça, embora você viva do seu jeito, embora você pratique os pecados que você pratica, você é meu irmão, eu morri por você. Você também pode ser filho de Deus e herdeiro do céu. Basta você permitir ser dirigido, ser guiado pelo Espírito Santo. Deus quer tornar você um filho. Jesus Cristo quer adotar você como irmão dele. E o Espírito Santo é o que realiza essa obra em meu e em seu coração. É a divindade, meus queridos, trabalhando juntas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a divindade junto, unida, trabalhando para a tua salvação. E diz mais aí, não é só a salvação. Diz que você é filho, você é herdeiro, você é irmão de Jesus Cristo e você está destinado não para ser queimado, você está destinado não para ser destruído, mas para ser glorificado pelo Pai, glorificado pelo Filho, glorificado pelo Espírito Santo. Nós nascemos para viver para a glória de Deus. Nós nascemos para viver e sermos a glória do próprio Deus nessa terra. Diz o texto que se nós com Ele sofrermos, com Ele nós seremos glorificados. Você nasceu para ser filho de Deus, você nasceu para glorificar a Deus. E aqui nós encontramos o poder da divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando unida. A divindade trabalhando unida para a tua felicidade, para a tua salvação, para a tua eternidade e glorificação. Aleluia. O ser humano pode negar a divindade, pode negar a trindade. Agora, meus amados, o céu todo, diz Ellen White no livro Caminho a Cristo, que todo o céu está empenhado na tua salvação. Todo o céu. Anjos. Hebreus 2,14 diz que os anjos ministradores trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, trabalhando unidos para a tua salvação. Essa é a divindade. Esse é o projeto de Deus. Se você quer ser parte do projeto de Deus, se você quer ser filho de Deus, se você quer permitir que o Espírito Santo conduza a tua vida para que você glorifique a Deus e no final você também seja glorificado, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Mas obrigado, Senhor, porque o céu está empenhado, todo o céu está empenhado em nossa salvação. Obrigado pelos anjos, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo e obrigado pelo sacrifício do Espírito Santo em deixar seu trono no céu e vir morar num pobre coração como o do Renivaldo. Ajude-nos hoje a abrir esse pobre coração para que ele transforme num palácio e faça dele um trono, uma morada, para que, mesmo sofrendo nessa terra, com ele nós sejamos glorificados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.